Environmental, Social, Governance. Os fatores ESG são cada vez mais valorizados pelos consumidores e pelos investidores. Fale com a Ambipar, a líder em gestão ambiental. O que a gente pode fazer pelo mundo? Nós escolhemos nos importar com a Amazônia viva. Escolhemos firmar o compromisso de conservar a floresta, cuidar das pessoas e valorizar a cultura local. Natura, o mundo é mais bonito com você. Um relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado hoje, foi taxativo. As mudanças climáticas são a maior ameaça à saúde da humanidade. No documento, a OMS pediu ações decisivas para limitar o aquecimento global. E não é só a Organização Mundial da Saúde que reconhece esse impacto. Os Estados Unidos, sob Joe Biden, a China e diversos países europeus também concordam que as mudanças climáticas estão no centro do debate sobre o futuro do planeta. Por isso, os principais líderes mundiais, ou seus representantes de alto escalão, estarão em Glasgow, na Escócia, a partir de domingo, na 26ª Conferência do Clima. Eles vão discutir a melhor forma de alcançar as metas para reduzir a emissão de carbono na atmosfera e combater o aquecimento global. Mesmo com as restrições da pandemia, a elevação das emissões foi maior do que nos 10 anos anteriores. O secretário-geral da Organização Mundial de Meteorologia, o Peter Itaala, disse que o mundo está muito longe do objetivo de limitar o aquecimento global a algo entre 1,5 e 2 graus Celsius, a principal meta do Acordo do Clima de Paris, assinado por 193 países em 2015. No Acordo de Paris, cada nação analisou sua própria capacidade para frear a emissão de gases que contribuem para o aumento da temperatura da Terra. No caso das nações industrializadas, a transição para fontes de energia renovável é o desafio mais urgente. No caso do Brasil, a ordem do dia é combater o desmatamento ilegal e reduzir ano a ano a devastação dos principais biomas. A Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura afirma que o Brasil precisa ampliar as metas nacionais de redução de emissão de gases de efeito estufa até 2050. A meta do governo é reduzir essa emissão em 43% até 2030. A comunidade científica recomenda uma redução de 50% nesse período. Mas até essa meta do governo, que os cientistas consideram tímida, está sob questionamento na própria ONU, que organiza a Conferência do Clima. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente identificou o que os especialistas chamam de pedalada climática. O PNUMA confirmou uma manobra contábil para que o Brasil atinja sua meta e continue desmatando o equivalente a 10 mil quilômetros quadrados por ano em 2030. Em que medida essa pedalada climática enfraquece ainda mais a posição do país nas negociações com as nações ricas e com a China? Por que dessa vez o Brasil não deve ser protagonista da Conferência do Clima? E quais são os resultados que o mundo pode esperar desse encontro? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira, que integra o projeto Um Só Planeta. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a cientista Mercedes Bustamante, referência internacional dos estudos climáticos, integrante da Academia Brasileira de Ciências e professora da Universidade de Brasília. Fique com a gente. Professora Mercedes Bustamante, antes da gente tratar da pedalada climática que o Brasil pretende levar à Conferência do Clima, que começa nesse domingo, explica pra gente como é que são definidas as metas de redução das emissões de carbono que atendem por essa sigla em inglês chamada NDC. Por exemplo, quando a gente fala que o Brasil pretende cortar 43% das emissões anuais até 2030, tendo como base o que era gerado em 2005. O que isso quer dizer? É importante a gente lembrar o que significa essa NDC, que são as metas nacionalmente determinadas. Então, isso significa que o Acordo de Paris permitiu que os países organizassem, de acordo com as suas circunstâncias, com as suas condições, a forma como eles iriam contribuir
com a redução das emissões de gases de efeito estufa, né? Então, no caso do Brasil, como nos outros países, os países tiveram essa liberdade de olhar as suas circunstâncias nacionais, a sua capacidade de contribuir, de implementar ações de mitigação e oferecer, então, essas metas no âmbito do Acordo de Paris. Então, o Brasil utilizou como o ano base, né, sua base de cálculo, o ano de 2005, e o que ele faria, então, para reduzir as emissões a partir do ano de 2005. E esse ano de 2005 é o ano que é referência também na Política Nacional de Mudanças do Clima, né, que foi aprovada pelo Brasil em 2009. Então, é por isso que aparece depois na NDC também como ano de referência. Então, esse é um pouco do contexto, né, de como os países organizam as suas metas de redução. Então, o Brasil projetou o quanto ele emitiria até 2020, o quanto que eu posso reduzir disso que eu tinha em 2005. E, professora, por que a própria ONU, que é a organizadora da Conferência do Clima, por meio do Programa de Meio Ambiente, diz que o Brasil leva para a COP uma meta que está em desacordo com o combinado? Isso que a gente está chamando popularmente de pedalada climática. Um dos componentes mais importantes do Acordo de Paris, para que ele realmente seja efetivo, resulte num benefício para o clima, é que os países apresentem metas mais ambiciosas a partir do momento em que eles modificam, né, as suas propostas nas chamadas NDC. Então, o Brasil ele submeteu um primeiro documento, né, de metas já em 2015. E nesse documento de metas em 2015, o Brasil usou como referência, ou seja, vou reduzir o percentual em relação às emissões do ano de 2005, que é o ano base, e essa contabilidade é feita pelo Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que segue os protocolos, né, do IPCC, é submetido à Convenção do Clima. E o Brasil, então, utilizou o dado do segundo Inventário Nacional, lá em 2015, para produzir a sua NDC. Quando o Brasil revisou a NDC no final de 2020, manteve o percentual de redução, mas mudou a base de cálculo. Continuou sendo ainda 2005, mas entre esse período, entre 2010 e 2015, houve a publicação do terceiro Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que corrigiu, aumentou então a emissão do ano de 2005. Os inventários eles são feitos de forma sequencial, né, a cada 4, 5 anos, e um inventário novo sempre revisa os antigos, se você encontra um erro, problemas de metodologia, etc., traz novas bases de dados. Então é natural que esses números sejam alterados. O problema é que ao alterar a base de cálculo, para manter o nível de ambição, o Brasil teria que ter aumentado a sua meta de redução. Então, você manteve o percentual de redução, mas o número agora aumentou, então você vai, de certa forma, ter uma permissão para emitir mais. Então, é isso que está sendo colocado como uma pedalada climática, né? E que foi capturado, como já foi discutido no Brasil, foi também observado, né, nesse documento do Programa do Meio Ambiente das Nações Unidas, né? Na prática, portanto, se a gente fosse fazer com que o Brasil se ajustasse àquilo que foi combinado, poderíamos supor que a meta não seria 43%, mas seria um pouco mais, seria isso? Isso, teria que ser exatamente, para você chegar num valor absoluto de redução das emissões, né, a meta de redução real, né, absoluta, você deveria ter, aumentando a sua base de cálculo, você deveria ter aumentado o percentual de redução. Isso é muito importante a gente considerar que nesse intervalo também foi publicado agora o quarto inventário. O quarto inventário, novamente, como eu comentei, eles vão sempre corrigindo os anteriores, para você manter a consistência temporal. O dado de 2005 foi revisado e ele é um pouco menor agora, mas ainda assim maior do que o do segundo inventário. Então, novamente, é importante que o Brasil sempre esteja a par do número mais recente, que é o número mais consolidado cientificamente, e trabalhe a redução percentual com base no melhor dado disponível, mas sempre com essa perspectiva de que a contribuição real para o Acordo de Paris é não diminuir a sua meta de ambição. Você deve ou manter ou pelo menos aumentar essa meta de redução das emissões, né? Que foi o que não aconteceu no caso brasileiro.
O Brasil registrou mais um número preocupante de desmatamento na Amazônia. Entre agosto de 2020 e julho deste ano, a área com alerta de desmatamento chegou a 8.700.000 quilômetros quadrados, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse é o segundo maior número da série, iniciada em 2016. Professora, do ponto de vista técnico, quando a gente fala dessa pedalada climática, a gente está falando de uma licença para o Brasil continuar com uma taxa anual de desmatamento no patamar de 10.000 quilômetros quadrados, isso em 2030, né? É um número razoável em comparação com os esforços que são esperados dos países membros? Não, esse número não é razoável no contexto internacional e também não é razoável no contexto nacional, né? É importante quando a gente olha a Política Nacional de Mudança do Clima, aprovada pelo Congresso lá em 2009, a meta que é colocada lá, nós já deveríamos estar em 2020 com um desmatamento de aproximadamente 3.000 quilômetros quadrados, no caso da Amazônia. Então, essa possibilidade de continuar desmatando nessa proporção não é nem compatível com um compromisso interno que o Brasil assumiu na sua política nacional. É importante a gente considerar que o desmatamento ele ainda é uma fração significativa, né, majoritária das emissões brasileiras de gases de efeito estufa. Então, além do impacto climático, o desmatamento ele gera uma série de impactos locais e regionais. Então, a população brasileira é a primeira a ser prejudicada com o desmatamento. Então, isso já deveria estar controlado. O Brasil vinha numa trajetória de controle do desmatamento, que infelizmente se reverteu, né? A gente vê os dados que a gente tem hoje, muito críticos de desmatamento na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, né? Então, a gente está vendo essa retomada em vários biomas brasileiros. A senhora falou que a nossa fração maior é de desmatamento. A gente poderia, por exemplo, compensar uma meta menos audaciosa com políticas de transformação energética na indústria, por exemplo, e daí sim fazer o Brasil se equalizar o que é esperado dele? Ou a senhora não vê nenhum movimento nesse sentido, portanto, essa não é uma hipótese sobre a mesa nesse momento? Hoje os setores, né, principais de redução, né, além do desmatamento, é a agropecuária, né? Então, quando você tem o desmatamento, a atividade econômica subsequente, né, é a produção de proteína animal, né, a pecuária ou a agricultura. Então, existe um espaço também com novas tecnologias para você tornar tanto a agricultura como a pecuária mais sustentáveis e com menores emissões de gases de efeito estufa. Existe um espaço também importante de redução das emissões no setor de energia, e aí, infelizmente, nesse setor as emissões brasileiras elas vêm aumentando. A nossa matriz energética ela ficou mais intensiva em carbono, né? A gente, nessa crise energética, por exemplo, em que nós não temos água suficiente para os reservatórios, para geração de energia hidrelétrica, você aciona termoelétricas que são a combustíveis fósseis, então a nossa matriz energética fica mais poluente. Cada grupo gerador tem um grande motor que funciona a óleo diesel, transformando a energia térmica criada a partir da queima do combustível em elétrica. Então você teria espaço, principalmente no setor da agropecuária e da energia, para a redução das emissões. Ainda assim, isso não compensa a redução do desmatamento, e a gente tem que considerar que o desmatamento ele tem consequências não só climáticas, né? Ele tem consequências para o declínio da biodiversidade, consequências para o clima regional, para o transporte de umidade, ele tem consequências para a saúde humana, né? Uma vez que quando você desmata, você aumenta a probabilidade de doenças infecciosas, novas doenças infecciosas. Então, quando a gente olha as múltiplas consequências do desmatamento, a redução do desmatamento é uma situação de ganho-ganho, né? Você ganha pelo lado climático e ganha também pela manutenção dos sistemas naturais, todos os benefícios que eles podem gerar, né? Então, acho que não é só uma questão de compensação das emissões pelos outros setores, né? Mas é simplesmente considerar que o desmatamento não cabe mais na agenda de um país que tem que ter a sustentabilidade como meta. Professora, do ponto de vista político, qual o sinal que isso passa e qual a gravidade dessa contestação apontando possível descumprimento dos dispositivos do Acordo de Paris, seja em relação às pretensões da COP, que é uma conferência que busca consensos entre os participantes, ou na imagem do Brasil na comunidade internacional?
Eu acho que esse ponto ele se soma, né, a vários outros aspectos que já são bastante conhecidos, né, na comunidade internacional, essa mudança de trajetória na política ambiental do Brasil, né. Então, um aumento do desmatamento, a redução da proteção aos territórios indígenas, né, às comunidades tradicionais, a não demarcação de terras, a fragilidade, né, na gestão das unidades de conservação a partir do momento que você promove o desmonte dos órgãos ambientais. Então, é como se você juntasse, eu acho que a peça final nesse quebra-cabeça que transmite essa imagem de que a questão ambiental ela não é central hoje para o governo federal no Brasil, ou seja, ela não é central no sentido da conservação e, por outro lado, também ela vem sofrendo exatamente com esse processo de desmonte. Então, para a posição brasileira, eu acho que enfraquece muito os pleitos do Brasil, né? Eu acho que o Brasil chega como um negociador menos reconhecido, né, exatamente porque ele não leva aí um conjunto, né, de ações, um portfólio de ações positivas, pelo contrário, leva um portfólio de ações negativas, e isso enfraquece muito a posição do Brasil no momento em que as discussões são de que os compromissos agora precisam ser reais, monitorados e rápidos, né? Então, todos os países vão ser pressionados efetivamente a ter um compromisso mais sério com a redução das emissões. Agora, é muito mais fácil você fazer isso quando as suas reduções, por exemplo, estão associadas ao desmatamento. Era essa oportunidade que o Brasil deveria estar buscando, né? Pois é, e ainda seguindo nessa linha e falando de política, né? Nas conferências do clima política, a diplomacia fala muito alto. Eu lembro da COP15, né, que foi um grande evento e que os sinais dados pelas delegações faziam toda a diferença antes e durante a conferência. E nesse caso do Brasil, agora, na COP26, o Brasil não vai ser representado aparentemente pelo presidente da República e nem mesmo pelo vice, o Hamilton Mourão, que pela lógica poderia ser o chefe da nossa delegação. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação do Conselho da Amazônia e de uma força nacional para atuar na proteção do meio ambiente da região. O vice-presidente Hamilton Mourão vai coordenar o conselho. Na verdade, o chefe da delegação vai ser o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que substituiu o Ricardo Salles. Em que medida a falta de um chefe de delegação forte, ou presidente, ou vice-presidente, enfraquece ainda mais a posição do Brasil no evento, muito embora a gente seja representado com a presença confirmada de governadores e também de empresários? Eu acho que isso demonstra um pouco dessa desarticulação que a gente vive, né? Eu acho que a participação dos governos subnacionais é muito importante. Eu acho que é uma questão que realmente diz respeito aos governadores, diz respeito aos prefeitos também. Mas na COP, a Conferência das Partes, os governos nacionais, né, centrais, têm um papel muito importante, né? Então, quando você passa essa sinalização de que essa forte presença, né, de governadores, dos governos subnacionais, é um indicativo de um vazio deixado também pelo governo central, né, pelo governo federal, e isso é percebido também nessas negociações, né? Então, é importante também que o Brasil vai representado pelo ministro do Meio Ambiente, que é uma pessoa que assumiu assim relativamente recente, né, não deu uma indicação muito clara ainda, né, do conhecimento sobre o tema e ao contrário de outras COPs, né, o Brasil sempre se articulou muito em ouvir a sociedade civil, em ouvir as instituições, em ouvir a academia, e eu acho que também o Brasil vai dessa vez sem um trabalho, né, de escuta e de interação com a sociedade civil, o que também não é bom para um conjunto de políticas que vai necessitar uma coordenação muito ampla, né? Mas a senhora acredita em algum tipo de punição mais efetiva ao Brasil, alguma consequência mais concreta, professor? O Acordo de Paris, ele não é mandatório, né? Ele não coloca, ele tem esse compromisso do aumento das ambições, mas ele não prevê sanções, né, nesses casos, né. Agora, eu acho que nesse momento atual, sobretudo depois da saída da liberação do último relatório do IPCC, a liberação do relatório da Organização Meteorológica Mundial, esse relatório da UNEP,
o espaço para esse tipo de tentativas de colocar um documento sem muito respaldo, ele está extremamente reduzido e realmente ele passa a ser mal visto. Então acho que isso tem repercussões além das repercussões que poderiam advir de um acordo que tivesse esse compromisso legal, né? Então acho que é a redução do investimento, é um custo de imagem muito forte para o Brasil, né? Então acho que é uma percepção de como parceiros importantes passam a ver o país. Você tem já uma mudança de eixo, né, em termos de lideranças regionais para a discussão do meio ambiente na própria América do Sul. Então você vê outros países que vão tomando a frente nessas discussões. Então acho que essa repercussão ela vai aparecer em vários outros aspectos do que simplesmente na questão do acordo, né, que podem ser até de repercussão muito mais crítica para o Brasil. E aí, com esse nível de desarticulação, professora, o Brasil consegue, por exemplo, formar acordos regionais com outros países em desenvolvimento, como a China, por exemplo, para forçar os países mais ricos, esses que poluem há muito mais tempo, os países industrializados, a assumirem acordos ainda mais robustos contra o aquecimento global? A negociação sempre ela tem vários meandros, né, que é importante a gente tentar entender. Eu acho que quando a gente olha alguns dos países importantes, a China tem dado uma sinalização, por exemplo, no anúncio recente de que ela não financiaria mais energia com base em carvão em outros países, né? Então ela começa a dar indicações de que esses compromissos eles não vão se restringir ao que acontece na China, mas aonde o recurso, né, chinês é aplicado fora do país, né? Então isso também pode ter consequências para o Brasil, né? Inclusive uma pressão de maior sustentabilidade na produção das commodities que são exportadas para a China, né? Então acho que é preciso olhar um pouco essa situação também de como os países vão se reorganizar a partir do que os outros estão prometendo, né? Então acho que também vai ser um pouco esse jogo. Eu levo a minha promessa, mas eu também vou olhar o que está na promessa do outro e ver como é que se organiza a partir daí, né? Então acho que esse é um pouco do âmbito das negociações. Eu acho que é só realmente uma pena, né, e uma perda. A gente vê todo um esforço de anos, né, de diplomacia climática, né, liderada pelo Brasil, ter sido desconstruída em tão curto espaço de tempo, né, e a redução que talvez nesse momento crítico, né, onde a liderança do Brasil pudesse ser tão importante, exatamente para garantir esses compromissos dos países desenvolvidos no apoio aos países menos desenvolvidos e aos países em desenvolvimento. Em termos de resultados gerais dessa COP, professor, o que a gente pode esperar de resultado mais concreto? Já temos aí a mudança climática, já é uma realidade, né? A gente já está lidando com os extremos climáticos, mas há risco de países insulares submergirem, enfim, dessa crise se tornar ainda mais intensa se nada for feito, né? Qual é a expectativa de resultado mais amplo para essa COP26? Olha, a COP ela é sempre um processo lento, né, como todo processo associado a uma convenção, né, ligada às Nações Unidas, né, que demanda realmente uma articulação de um conjunto muito amplo de países, né. Então é sempre importante a gente olhar o que é o processo da COP em si e o processo que ocorre em torno da COP, né, que talvez esse processo que ocorre no entorno da COP tenha a capacidade de muito mais rapidamente abordar questões ou implementar ações que talvez um acordo de todos os países tornasse muito mais lentos, né? Então, hoje eu vejo o que a gente chama um pouquinho do processo e do momento, né? Então, você tem um processo que continua sendo lento por todos os protocolos, né, associados a convenções das Nações Unidas, mas você vai ter em torno da COP uma movimentação, eu acho que sem precedentes na discussão do tema das mudanças climáticas, né? E isso pode, eu acho que levar a progressos importantes, movidos por outros atores que não somente os agentes nacionais, os governos nacionais, né? Então, acho que o setor empresarial, sociedade civil, né? O setor financeiro, eu acho que a gente vê, como a gente já citou aqui, os próprios governos subnacionais. Então, acho que essa articulação ela vai ser igualmente importante, ou talvez até mais importante, para mover essa agenda da mitigação na velocidade em que hoje nós necessitamos que ela se mova, né? Sempre teve aquele sonho do acordo vinculante entre as partes que nunca se concretiza. Que, na verdade, nada mais é do que um comprometimento dos países com a possibilidade, inclusive, de sanções caso não cumpram as metas.
A senhora acha que dessa vez pode ser diferente? Pelo jeito não, né? Eu acho que essa é exatamente essa peça, retornando um pouco da pergunta das consequências, né, da gente não ter uma ambição crescente, na verdade ter reduzido essa meta de ambição, é que você não tem esse acordo vinculante. Então acho que esse é um caminho, né? Mas novamente a própria natureza do processo e o número de agentes envolvidos e a disparidade das condições entre os países, né, torna esse acordo vinculante mais difícil. Mas a gente vê movimentações, né? Você vê a própria posição recente da Austrália, né? De colocar um plano, né? Depois, isso é sinal de uma pressão externa e é de uma pressão interna, né? Então, você tem países que são grandes exportadores de carvão, como é o caso da Austrália, que vinham de forma muito reticente, né? Na colocação de compromissos, então já começa a se movimentar nessa questão de assumir um compromisso de neutralidade de emissões. Então, a gente vê articulações também que passam por fora do próprio processo da COP. Então, eu acho que há um impacto, né, não só dos relatórios recentes, né? Os relatórios vieram acompanhados de notícias, né? Então, e as notícias dos eventos extremos que nós tivemos ao longo desses meses, eu acho que elas são suficientes hoje para mover esse processo para uma direção mais adequada para um futuro com menos aquecimento, né? Será aquecido, porque a gente quer aquecer um pouco menos. Professora Mercedes Bustamante, muito obrigada pela participação, bom trabalho para a senhora. Muito obrigado, professora, um abraço. Eu é que agradeço, um abraço. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Amanda Scatolini e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.